Olá, turminha. Vamos lá para mais uma aula de MRUV. Só que dessa vez vai ser gráficos, tá? Vamos lá. Então a gente vai continuar usando as mesmas fórmulas que a gente já usava, tá? Tanto aí a função horária da velocidade e a função horária do espaço, tá? Então vamos lá entender um pouco sobre gráfico. Temos aqui começando pelo gráfico de velocidades. A gente viu no MRU, a gente tinha apenas um gráfico. Agora, na verdade, dois gráficos, né? Tinha o gráfico de posição e o gráfico de velocidade. Agora nós vamos ver gráfico de posição, velocidade e aceleração. Aqui nesse nosso primeiro exemplo, nós temos uma velocidade crescente. Veja que de acordo com que vai passando o tempo, a velocidade vai aumentando, tá? Então tá aqui, ó. Vocês já devem ter visto aí um pouco de gráfico aí matemática, falando sobre plano cartesiano. Normalmente vocês veem esse gráfico aqui em x e y, tá? Para nós aqui, que vocês chamam de x aí em matemática, sempre a nós vai ser o eixo do tempo. Não importa o gráfico, se esteja de velocidade, aceleração ou espaço, o eixo deitado, chamado o eixo da abscissa, vai ser o tempo. O que vai variar aqui é o eixo da ordenada, né? Que é esse cara em pé aqui, que é a vertical. Então, primeiramente, a gente vai ver o gráfico de velocidade. Neste primeiro caso aqui, ó, vejam que a velocidade está aumentando no decorrer do tempo. Você também colocou aqui, ó, aceleração maior do que zero, ou seja, aceleração positiva. Então, se está nesse sentido, ó, está aumentando no decorrer do tempo. Então, é acelerado. Já podemos até classificar esse movimento como acelerado. Está aumentando no decorrer do tempo. E nesse segundo gráfico aqui, no gráfico 2, eu tenho aqui, ó, da onde a velocidade começou, a velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. Ou seja, aceleração menor do que zero. Então eu vou chamar ela, seria uma aceleração negativa. Então tá aqui, ó, diminuindo. Tá? Como a velocidade, que é a velocidade inicial positiva, lembrando, se está na parte de cima do gráfico, são velocidades positivas, na parte de baixo do gráfico são velocidades negativas. E olhando para o gráfico de velocidade, é possível a gente identificar se a aceleração está a favor da velocidade ou está atrapalhando a velocidade, está atrapalhando o movimento. Nesse primeiro caso, está ajudando, por isso que a velocidade está aumentando. Nesse segundo caso aqui, a velocidade está diminuindo, ou seja, a aceleração está atrapalhando. Aqui eu tenho uma velocidade positiva, porque está na parte de cima do gráfico, não aqui embaixo. E tem aceleração negativa, pelo motivo da velocidade está diminuindo, tá ok? E coloquei mais um exemplo aqui que a gente vai ver, até vai fixar melhor na hora que a gente for resolver um exercício, tá? Isso que nós aprendemos aí no MRU, quando eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, e o exercício quiser saber o ΔS, ou seja, o deslocamento, basta calcular a área do gráfico. No MRU nós temos sempre um retângulo ou um quadrado, né? E é mais fácil calcular, seria a base vezes a altura. Aqui no caso do MRV, então às vezes vai aparecer triângulo, trapézio, mas a gente vai ver melhor aí nos exercícios a seguir. Continuando aqui. Então temos aqui já com valores do MRV, gráfico de velocidade por tempo. Então, de acordo que vai passando o tempo, eu estou com uma certa velocidade, porque agora eu tenho uma aceleração constante. Então a velocidade está sempre aumentando ou diminuindo. Então está aqui, quando o tempo era 2, a velocidade era 6. Quando o tempo era 4, a velocidade era 12. Quando o tempo era 6, a velocidade era 18. Quando o tempo era 8, a velocidade era 24. E por último, quando era 10 segundos depois da partida, ele estava com uma velocidade de 30 metros por segundo. Vejam que ele começou da posição 0. Começou aqui, ó, posição 0, 0. Então, quando ele começa na posição 0, é até mais fácil para mim calcular a aceleração. Quando vocês virem um gráfico de velocidade por tempo, independente do que o exercício peça, primeira coisa que você tem que fazer é calcular o valor da aceleração, porque é possível fazer isso. Então, não importa o que o exercício pedir, calcule a aceleração, porque você vai precisar saber qual é o valor da aceleração para resolver qualquer outra coisa que o exercício peça. Então vamos lá. Aqui, como calcular a aceleração mesmo? A aceleração é uma variação de velocidade dividido por uma variação de tempo. Então aqui, se eu posso pegar qualquer variação, tem aqui, ó, 12 dividido por 4.
3 metros por segundo. 18 dividido por 6, 3 metros por segundo ao quadrado. 24 dividido por 8, também 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, como eu sei, professor, vejam que em 2 segundos ele aumentou a velocidade em 6 metros por segundo. Passado mais 2 segundos, ele aumentou mais 6 metros por segundo. Passado mais 2 segundos, aumentou 6 metros por segundo. Ou seja, a cada 2 segundos aumenta 6 metros por segundo a velocidade. Então, para me descobrir a aceleração, eu quero saber quanto que aumenta a cada segundo. Por lógica, dá para saber isso aí. Então, se a cada 2 segundos aumenta 6, 1 segundo aumenta 3. Tá? Pela formulinha é calcular a aceleração, como a gente já viu na aula de MRUV, variação de velocidade dividido por uma variação de tempo, que é o que a gente fez aqui, a primeira coisa. Então aqui, gráficos de velocidade por tempo. Aqui é o conceito do que eu acabei de falar para vocês. A aceleração escalar é obtida a partir do gráfico de velocidade versus tempo, calculando a inclinação da reta. Vamos lá, turminha, continuar falando a respeito ainda de gráficos de velocidade por tempo. Vamos entender aqui o tipo de movimento em cada etapa do movimento. Então, como eu falei no gráfico passado, quando tem essa inclinação aqui, subindo, a aceleração é positiva. Vejam, estou falando de gráfico de velocidade por tempo e é possível deduzir se a aceleração é positiva ou negativa. Quando eu tenho essa inclinação aqui, o gráfico subindo, significa que a aceleração é positiva. E a velocidade? A velocidade eu vou ter que analisar caso a caso. Tudo que tiver na parte de cima do gráfico são velocidades positivas. Tudo que tiver na parte de baixo do gráfico são velocidades negativas. Então vamos lá. Aqui, daqui aqui, esse pedacinho aqui, eu tenho velocidades negativas, porque está na parte de baixo do gráfico. A aceleração no gráfico como um todo é positiva. Então eu tenho aqui velocidade negativa com aceleração positiva. Então o movimento é retardado. Professor, e esse retrógrado aqui? O retrógrado, lembra que a gente falava, começamos a falar em MRU. Para classificar como progressivo retrógrado, eu só olho para o valor da velocidade, se é positivo ou negativo. Se a velocidade é negativa, que é esse caso na parte de baixo, então o movimento é retrógrado. Se a velocidade for positiva, que é quando estiver na parte de cima do gráfico, o movimento é progressivo. Tá? Agora, vejam que velocidade vai alterar de acordo se eu estiver na parte de cima ou na parte de baixo do gráfico. A aceleração não, a aceleração é constante. Ela está aqui positiva, no ascendente, ou seja, está crescendo aqui, né? Tá com uma inclinação positiva. A aceleração ela é constante, tá? Mas está mantendo a velocidade numa crescente, que, ou seja, a velocidade está aumentando, tá? Então estava aqui aumentando, que eu digo que é da parte negativa para positivo. Então vamos lá. Então aqui, novamente, eu tenho velocidades negativa com aceleração positiva, movimento retardado. Na parte de cima eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, né? Porque o gráfico está com a inclinação aqui, subida aqui, tá vendo? Então eu tenho velocidade positiva com aceleração positiva, movimento acelerado. E aqui, aonde ele corta o eixo aqui do T, o eixo da abscissa, o eixo do tempo, é quando ele para. Vejam que ele alterou, professor, mas ele está negativo depois que eu positivo? Sim, porque ele alterou o sentido do movimento. Que na física, como eu já falei para vocês, o sinal só quer dizer sentido. Então ele estava indo, no caso aqui, como a velocidade positiva, ele estava voltando. Vamos dizer que é a casa dele é a origem, o zero. Então ele estava voltando para casa. No que ele está aqui, mas só que ele está aproximando da casa dele, está freando, parando, parou. Então ele está aqui na posição 0, 0. Parou aqui, Parou, velocidade 0. Aí depois ele começou a ir para frente, velocidade positiva. Então o que está acontecendo? Ele estava voltando, freando, parou. Continuou nessa aceleração positiva e inverteu o sentido do movimento. Porque não é possível inverter o sentido do movimento sem antes parar. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então na parte de baixo do gráfico, retrógrado e retardado. Na parte de cima, progressivo e acelerado. Segundo gráfico de velocidade, outro exemplo. Então aqui, vejam que eu tenho
a aceleração negativa. Lá no outro, assim, ó, a aceleração era positiva e aqui a aceleração negativa. Na parte de cima eu tenho velocidades positivas, na parte de baixo velocidades negativas. Então na parte de cima eu tenho movimento progressivo, na parte de baixo retrógrado. Na parte de cima eu tenho aceleração negativa com velocidades positivas, então sinais opostos, então o movimento é retardado. Na parte de baixo eu tenho aceleração negativa, pelo motivo da inclinação, e velocidades negativas, porque está na parte de baixo do gráfico. Então tem velocidade negativa com aceleração negativa, então movimento acelerado, porque ambas têm o mesmo sentido, o mesmo sinal, ok? Tá aqui, só para a gente rematar aí a teoria sobre gráficos. Então, no primeiro gráfico eu tenho aceleração positiva, ou seja, a velocidade está aumentando. Tenho desacelerado ou retardado, ou seja, a velocidade está diminuindo até chegar nesse ponto aqui embaixo que ele parou. Tá? Ambos os casos aqui são MRV, acelerado, retardado ou desacelerado, pode ser chamado também. E aqui seria um MRU, que é velocidade constante, tá? Porque a aceleração é igual a zero. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo de gráficos de velocidade por tempo. É dado o gráfico de velocidade em função do tempo de um ciclista que se move em linha reta. Vamos às perguntas aqui. A velocidade do ciclista é constante? Ou seja, a velocidade se mantém a mesma? Opa, professor, ele começou no 1, está aumentando, ó. 5, 9, 21, tá, ou seja, a velocidade está aumentando, não está se mantendo a mesma, então não é constante. Qual o tipo de movimento que ele realiza? Acelerado ou retardado? Acelerado, se a velocidade está aumentando. Retardado, se a velocidade está diminuindo. Opa, a velocidade está aumentando. Tudo bem? Então, acelerado. Pergunta B. Qual o valor da velocidade inicial do ciclista? Aonde ele começou? Quanto vale o V0? Opa, velocidade inicial, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Tá? E agora, letra C, aquela pergunta que é: toda vez que eu ver um gráfico de velocidade por tempo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a aceleração. Aceleração é a variação de velocidade dividido por uma variação de tempo. O desavisado vai falar, professor, 9 dividido por 4, 2,5. Errou. Eu tenho que pegar a velocidade final, ou seja, quanto variou. Ou seja, ele começou com uma velocidade 1, foi até a velocidade 9, que é onde nós estamos estudando. Poderia pegar um pedaço maior, tá? Mas vamos estudar esse pequeno pedaço que eu marquei aqui. Ó. Do 1 até o 9, a velocidade variou 8. Em quanto tempo? 4. 8 dividido por 4, 2. Simples assim. Meio tradicional de fazer isso. A aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então vai ficar a aceleração igual a 9 menos 1 dividido por 4. Então a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Feito o item C. No item D, escreva a função da velocidade que representa esse movimento. Ou seja, ele quer que ele viva você à toa. Tá? Então a gente tem que substituir esses caras aqui que estão em verde. Sempre eles que vão virar número quando eles pedirem a função ou a equação horária da velocidade. Quanto vale a velocidade inicial? 1. Quanto vale a aceleração? 2. Só substituir. Feito. Simples assim, turminha. Tá ok? Vamos continuar? Tá aqui esse mesmo exercício feito passo a passo para vocês olharem aí, tá ok? Vamos agora para gráfico de posição por tempo. Não é para se assustar, turminha. Tranquilo. O gráfico a gente vai analisar ali partes por partes, tá? Então, vamos estudar parte por parte. Primeira coisa, vamos olhar. Eu tenho dois gráficos de posição por tempo. Primeira coisa que a gente precisa saber, avaliar no gráfico de posição por tempo, S por T, se a aceleração é positiva ou negativa. Bem simples. Está sorrindo? Estou no positivo, ó. Estou sorrindo, a aceleração positiva. Estou triste, a aceleração negativa. Sorrindo, a aceleração positiva. Triste, a aceleração negativa. Tá?
Mas só que, porém, eu tenho que avaliar a velocidade caso a caso o que está acontecendo aqui com a velocidade. Vejam que esse é um gráfico de posição por tempo, é possível eu saber o valor de aceleração, saber o valor do espaço, saber o valor da velocidade, ok? Então já vimos o caso de aceleração positiva e negativa. Vamos saber agora de velocidade. Então, velocidade, vamos ver por partes. Estudando primeiro essa primeira parte aqui em destaque. Então aqui, ó, vejam que o espaço está diminuindo no decorrer do tempo, ó, de acordo com está diminuindo, 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 diminuindo. Ou seja, se o espaço está diminuindo no decorrer do tempo, você vê que ele está voltando. E voltando na física é velocidade negativa. Olha, então nessa primeira metade eu tenho velocidade negativa, mas a aceleração no gráfico como um todo é positiva. Então eu tenho velocidade negativa com a aceleração positiva, então o movimento é retardado, tá? Então ele está aqui voltando, 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 chegou, parou, começou a ir. Então ele está vindo para casa, voltando, voltando, indo para casa. Aí depois ele começou, opa, voltar lá pro centro da cidade, ok? Então aqui no ápice aqui é sempre quando eu estiver aqui no vale, vamos chamar aqui ó, de vale aqui de pico. Quando ele estiver no vale é o momento que ele para, ou seja, o momento que ele inverte esse desenvolvimento, ou aqui no vale ou aqui no pico, falando desse segundo gráfico aqui, tá? Vamos estudar a outra metade do gráfico. Então, de acordo com que o tempo vai passando, como eu falei, a velocidade vai aumentando. Velocidade aumentando significa que eu estou indo. Se eu estou indo, a velocidade é positiva. Mas a aceleração como um todo nesse gráfico é positiva. Velocidade positiva com aceleração positiva, ou seja, ambos estão no mesmo sentido, então acelerado. Tranquilo? Vamos para o gráfico B. Tem aqui o gráfico triste, ou seja, aceleração negativa no gráfico como um todo. Agora eu vou estudar a velocidade. Aqui nesse gráfico, o espaço está aumentando no decorrer do tempo, tá vendo? Está cada vez maior, está crescendo, crescendo, aumentando. Então tem velocidade positiva, porque ele está indo. Tem velocidade positiva, mas o gráfico como um todo, a aceleração é negativa. Então o movimento é retardado. Do outro lado, estou voltando, ou seja, o espaço está diminuindo no decorrer do tempo, então tenho velocidades negativa, mas o gráfico como um todo, a aceleração também negativa. Velocidade negativa com aceleração negativa, então o movimento é acelerado. Tranquilo gráfico de posição por tempo. Vamos para o próximo? Aqui. Aqui estamos com um gráfico de posição por tempo, já com valores. Vejam que anteriormente nós vimos o sorriso inteiro ou triste por inteiro aqui. Pensa aqui num meio sorriso, meio do Stallone, do Rambo. Tá aqui, meio sorriso. Então aqui eu tenho meio sorriso, mas seja meio sorriso ou sorriso inteiro, eu tenho a aceleração positiva, ok? Aceleração positiva. E aqui é a função da posição que a gente também já viu na aula passada. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Lembrando que esse valor 1,5 não é aceleração. A aceleração tem que multiplicar isso por 2, que é 3. Então a aceleração nesse caso aqui vale 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos aí para mais um exemplo aí de velocidade por tempo. É o seguinte, o exercício ele pode pedir, quando ele dá um gráfico de velocidade por tempo, como a gente viu no exemplo lá atrás, ele pediu deslocamento aqui, ó, distância percorrida. Para calcular o deslocamento, eu preciso calcular a área do gráfico. Se ele pedir isso do gráfico, digamos que ele quer saber o deslocamento nos primeiros 5 segundos. Traçar a reta aqui de 0 a 5, ó, formou um triângulo, e a calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Eu calcular aqui, ó, 5 vezes 10 dividido por 2. Calcularia a área. Mas só que o exercício quis dificultar um pouquinho e falar, olha, eu não quero saber de 0 até 5, eu quero saber do tempo 2,5 até o tempo 5. Opa, então é outro caso aqui, ó. Começando daqui até aqui. Opa, aí nesse caso eu não tenho mais um triângulo. Vocês talvez não estejam enxergando, mas eu tenho aqui um trapézio deitado, mas é um trapézio. Está aqui como calcula a área do trapézio. Base maior
esse cara aqui, mais base menor, esse cara aqui, vezes altura, esse cara aqui, dividido por 2. Ah, professor, muito difícil, como que eu faço aí? Turminha, se tiver dificuldade de lembrar da aula do trapézio, vamos lá. Posso falar assim, não, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Aqui. Então aqui ficou um retângulo e um triângulo. Calcula a área do retângulo, calcula a área do triângulo, soma as duas. Acabou. Sempre dá para fazer isso com um trapézio. Dividir ele em duas figuras, mais fácil calcular. A área do retângulo, a área do triângulo, soma as duas. Tranquilo? Vamos lá, como que eu resolvi esse exercício. Então, esse exercício, aqui ó, como eu calculei usando a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura, que é 2,5, dividido por 2, que deu 18,75 metros. Foi a distância, ou seja, o deslocamento dele. Tranquilo? Vamos mais um? Tá aí, ó. Gráfico agora ainda de velocidade por tempo. Ele quer saber de novo a distância percorrida, ou seja, o deslocamento. Do tempo 1 segundo até o tempo 4 segundos. Aqui, ó, do tempo 1 até o tempo 4. Opa, formou um triângulo. Como calcular a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Tá aqui, ó. Base, ó, começou no 1 até o 4, então a base vale 3, vezes a altura, que vale 15, dividido por 2, deu deslocamento 22,5 metros. Vão se acostumando que o deslocamento normalmente dá número com vírgula, tá ok? Por último aí, vamos ver como que é o que pode ser perguntado num gráfico de aceleração. Nesse caso, a aceleração constante, como todos os casos que nós vamos ver em MRV, começou aqui com a aceleração de menos 5 metros, com 5 metros por segundo, se manteve 5 metros por segundo ad eterno, ou seja, vai se manter essa mesma aceleração constante. E o exercício pode perguntar, nesse caso aqui, falar qual que é a variação de velocidade, quanto a velocidade variou. É só calcular a área do gráfico. Como nesse exemplo aqui, é dado o gráfico da aceleração escalar de um móvel em função do tempo. Determina a variação de velocidade entre o instante 0 e o instante 5. Opa, só calcular a área do gráfico. 5 vezes 5, 25. A velocidade, ou seja, ΔV, ou seja, a velocidade variou 25 metros por segundo. Tranquilo? Área do retângulo, base vezes altura, ou triângulo também, do quadrado, base vezes altura. Primeiro exercício da apostila, está aí um gráfico de posição por tempo e ele vai fazer algumas afirmações. Então, ó, já vamos fechar aqui, ó. Triste. Então a seleção é negativa nesse gráfico como um todo. Do lado de cá, o espaço está aumentando, ou seja, velocidade positiva. Do lado de cá, velocidade negativa. Então, tranquilo, velocidade positiva, velocidade negativa. O gráfico como um todo, a aceleração negativa. Aí fala, ó, no instante TA, o movimento é acelerado, aqui, ó, TA aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho a velocidade aumentando e a aceleração é negativa, está triste. Está triste, tadinho, está triste. Então tenho velocidade positiva com aceleração negativa, sinais opostos. Então é retardado, não acelerado. No instante TB, a velocidade é nula, TB. Opa, lembra que eu falei para vocês, sempre no pico ou no vale, ele está parado, ou seja, velocidade nula. Então está correta o item B. Olha que fácil. Turminho 2 da atividade, vocês não precisam fazer esse exercício. Não precisam fazer, tá ok? Não precisa fazer o exercício 2, ele tá muito puxado, ele seria um exercício aí para o ensino médio, achei muito puxado. Então vocês não precisam estar fazendo o exercício 2 da atividade. Tranquilo? Último exemplo de hoje, a figura representa o gráfico de velocidade por tempo, movimento retilíneo de um móvel. Vamos lá, ele dá um gráfico de velocidade por tempo e quer saber o deslocamento. Opa, gráfico de velocidade por tempo, quer saber o deslocamento, calcular a área do gráfico. Esse gráfico é um triângulo. Então eu calculo base vezes altura dividido por 2. Quanto vale a base? 50 vezes a altura equivale 30. 50 vezes 30, 1.500 dividido por 2, 750 metros. Feito. Bem tranquilo, né, turminha? Então a gente se vê aí pelos plantões durante a semana aí.
tá bom? Falou, valeu, turminha. Até lá.